Confesso que é uma alegria muito grande continuar neste ministério e ainda fazer parte de um corpo discente. Abra a tua Bíblia rapidamente no livro de Colossenses, no capítulo 2. Serei bem breve na leitura do texto para não cansar ninguém. Colossenses, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1, 2, o 3 e depois o capítulo 4 e o versículo 5. Diz assim o texto que iremos ler: Quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram em pessoa. Combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Agora o capítulo 4, versículo 5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Vamos ler o 5 novamente? Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Somente até aí, pode tomar o seu assento. Confesso que à medida que vai passando o tempo, e quanto mais a gente tenta ser usado por Deus, através de sua palavra, meu coração pelo menos nunca deixa de tremer quando eu recebo um convite. Parece que cada dia vai ser o último, e isso eu tenho por respeito às vossas vidas, porque cada um de vocês vieram aqui hoje ouvir Deus falar. E quando eu entro num ambiente desse e eu ouço alguns louvores diante da palavra de Deus, meu coração se alegra. E a saudação que o nosso irmão Ed trouxe confortou demais o meu coração, porque é o que eu peço para Deus sempre: sabedoria e entendimento, porque de que adianta ganhar o mundo e perder a nossa família? A gente precisa estar atento aos que estão perto, mas também aos que estão de fora. Aqui, Paulo escreve uma carta, não porque ele queria escrever, mas porque um enviado dele pediu orientações. A cidade de Colosso, ela ficava próxima ao vale do rio Lico, na parte sul da antiga Frígia, que era dominada pelos gregos, mas também bem próximo a Laodiceia, que era dominada pelos romanos. E eu não sei se vocês já se depararam com algum filósofo. Coisa terrível é evangelizar um filósofo, porque tudo tem uma razão de ser para os filósofos. Tudo tem uma razão e uma explicação. E a Bíblia, ela, apesar de ter a razão e explicação, muita coisa é oculta para nós. Então, nós precisamos da fé. É o subterfúgio que temos para acreditar naquilo que a gente não vê, mas é uma prova real daquilo que a gente espera. E um filósofo é muito difícil ser evangelizado. E Epáfras, que foi o enviado de Paulo a ministrar na sua cidade natal, Colossos, junto com Filemão, aquele Filemão que Paulo depois escreveu uma carta, porque estava oprimindo um dos seus servos, Onésimo. E ali em Éfeso, Paulo pregava e Epáfras se deparou com aquela mensagem e guardou no coração. Coisa boa é quando a gente ministra a alguém e essa pessoa guarda essa mensagem no coração, porque guardando no coração eu consigo ter condições de praticá-la depois.
Se eu não guardar a mensagem, logo eu não consigo praticá-la. E Paulo pregou mais ou menos por 3 anos em Éfeso. Eu não sei quantas mensagens Epáfras ouviu de Paulo, mas foi o suficiente para ir para a sua cidade e ganhar toda ela. Toda a cidade de Colossos. Epáfras e Filemão fizeram um estrago no inferno e trouxeram toda a cidade para Cristo. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você ouve uma mensagem, e essa mensagem ela é de Deus, e você guarda ela no seu coração, é impossível ficar quieto. É impossível ficar omisso. É impossível não ganhar almas para Cristo. Porque quem faz essa obra não somos nós, é Deus. E Epáfras ali conseguiu conquistar a cidade, mas toda família passa por crises. Toda família passa por crises. E não foi diferente na cidade de Colosso. Passaram por uma crise tamanha que Epáfras teve que sair da cidade, ir a Roma, visitar Paulo na prisão e pedir conselho porque ele viu que ia perder a cidade. Qual era o problema? Qual foi a origem dessa crise? A falta de conhecimento. A falta de base cristã para que ninguém de fora pudesse mudar a minha ideologia. Eu fui evangelizado, aceitei Jesus, me converti, começo ali a praticar o pouco que eu conheço. Se eu não busco mais, eu fico tão raso que qualquer ideologia de fora pode me tirar da presença de Deus. Eu preciso entrar em um ambiente mais íntimo com Deus, para que eu fique inabalável, para que ninguém consiga tirar de mim aquilo que Deus me deu. E o que surgiu nesta época? Como eu disse, evangelizar um filósofo é muito difícil. E a Grécia ela é conhecida por suas mitologias e filosofias. Eu tive uma oportunidade uma vez, há 14 anos atrás, em 2007, num jantar da empresa a qual eu trabalhava, a Sociedade Paulista de Produtos e Serviços, mais conhecida como Droga Verde. E nesse jantar estava o Geraldo Alckmin, que na época era presidente do PSDB, e foi também o Gabriel Chalita, que nessa época ele ainda não era político, ele era apenas um romancista grego, se é que eu posso dizer assim, porque nessa época ele já tinha escrito mais de 40 livros, é um ser humano diferente, 40 livros, e em 3 minutos de conversa com ele, eu perguntei, mas de onde vem a sua inspiração? Porque 40 livros é muita coisa. Ele se deparou com uma pergunta que ele está acostumado a ouvir sempre, e disse, a minha inspiração vem em tudo que eu vejo, em tudo que eu ouço, em tudo que eu assisto. E aí eu perguntei para ele, eu tenho um amigo que ele é agnóstico. O senhor conhece esse conceito de vida? E ele disse, sim, eu também sou. Eu também sou. Falei, só tem um problema, né, com o gnosticismo, né? Aí ele, não tem problema. O agnóstico é que tem problema. A palavra gnose quer dizer conhecimento. Quer dizer saber. Logo, quem não tem conhecimento é agnóstico. Fora do conhecimento. E ele foi se aprofundando e falando sobre a natureza. Não sei se os irmãos conhecem, mas tem um conceito de vida também chamado Rosa Cruz, onde eles acreditam que a natureza é o nosso Deus, o Deus deles no caso, né?
e que a natureza ela é tão fantástica de tal forma que ela pode nos ensinar. De fato a natureza é fantástica, de fato a natureza pode nos ensinar muita coisa, mas o fato de termos conhecimento da Bíblia nos permite confrontar essas coisas. O Espírito Santo na hora me fez lembrar de um texto que Paulo escreveu aos Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 14, onde ele diz que a natureza geme com dores de parto, aguardando a vinda de Cristo. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. A natureza geme, e não geme geme com dores de parto, aguardando a volta de Cristo. E esse gnosticismo, ele acredita que existe um Deus, porém não acredita na salvação por intermédio do Filho, Jesus Cristo. Então não acredita na sua ressurreição. Aí gera um problema, porque se eu não acredito que há vida após a morte, fica difícil. E nesse período, o gnosticismo, ele veio implacável, dizendo: a matéria é pecaminosa, Deus é santo. Como pode um Deus santo se comunicar com a matéria que é pecaminosa? Não pode. Então nós temos que ser rígidos, a ponto de sermos perfeitos. Paulo escreve a carta aos Romanos dividindo em 3 fases: pecado, graça e sangue. Todos pecamos, todos fomos destituídos da glória de Deus, mas a graça de Deus não busca homens perfeitos, busca cada dia pessoas imperfeitas para aperfeiçoá-las e entregar a Deus um ser humano perfeito, através do sangue de Cristo, que é o grande X da questão. Dito isso, o pessoal ficou meio confuso, porque Deus é santo, somos pecaminosos, como há relação entre o santo e o pecaminoso? Aí nasceu o asceticismo. O asceticismo é a liberalidade de tudo que o gnóstico prende, ele solta. Ou seja, vamos viver a nossa vida ao nosso bel prazer. Não existe vida após a morte. Não tem consequências das nossas atitudes. Repita comigo: Senhor Jesus, me prepara para levar o seu evangelho a lugares impossíveis. Nos prepara, Pai, porque a tua palavra é só ela que muda, é só ela que salva. Só a palavra de Deus restitui, só a palavra de Deus restaura, só a palavra de Deus transforma, só a palavra de Deus edifica, só a palavra de Deus revela o melhor que há em nós, e o melhor que há em nós vem do alto, não vem dessa terra. Então dessa terra não pode ficar, não vem da natureza, embora bela seja a natureza, mas vem do alto. Vem de Jesus, vem do Cristo. E é muito interessante quando o Epáfras volta para a sua cidade e tenta tirar aquela situação constrangedora que estava, de um acredita em gnosticismo, outro acredita no asceticismo, e ele ali falando que a cruz é que salva, em um ambiente hostil, porque a Grécia, disse e repito, é um ambiente onde tem muitos filósofos, eles acreditam em que tudo tem uma explicação, e do outro lado havia o Império Romano, que castigava as pessoas, que tinha um autoritarismo. Então eu fico imaginando um autoritarismo falando: eu sei a verdade, e um filósofo respondendo: defina a verdade. Fica meio confuso.
cada um acreditando naquilo que quer, naquilo que acha que vai confortar o seu coração, porque de fato, nós acreditamos na tricotomia. Não sei se vocês sabem, mas dicotomia é aquela cultura onde eles acreditam que o ser humano é feito de corpo e alma, ele não tem espírito. Já a tricotomia, ela define, e Paulo disse isso aos Filipenses, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Corpo, essa matéria que ficará. Alma, onde envolve os sentimentos, sensibilidade, onde nós sentimos dor, aflição ou prazer. E o espírito, que não é nosso, é de Deus e para Ele retornará. Quando nós acreditamos na tricotomia, isso quer dizer que nós temos, nós vamos ter prestações de conta, porque a carne fica, mas a alma, ela tem o seu destino, e o espírito ele volta para Deus. Então a nossa consciência agora já não é mais cauterizada, ela agora começa a revelar que nós precisamos não só entender Jesus, mas viver para Ele, que é o autor e consumador da nossa vida. E Epáfras foi ensinado que não existiria castigo suficiente para nos separar do amor de Cristo. Paulo, quando pregava, ele pregava falando do Antigo Testamento, que era o que eles tinham na mão. O Novo Testamento não existia nessa época, mas eles tinham contato. Se você terminar de ler a carta aos Colossenses, ele vai estar falando de Lucas, o médico amado que escreveu o seu livro. Ele vai estar falando de pessoas que ele andou, por exemplo, Marcos, sobrinho de Barnabé, aquele que ele abandonou lá em Atos 4. Ele vai estar falando de pessoas que estavam andando com ele e experimentando esta nova vida com Cristo, ainda que Cristo não estivesse fisicamente do lado deles, mas era um período muito curto entre a assunção de Cristo e essa história que eles estavam vivendo. Então eles tinham uma referência viva dentro deles, e é o que nós precisamos. Para eu poder evangelizar, eu tenho que ter fundamento, mas para eu não ser contradito, eu preciso ter mais ainda conhecimento. Porque imagina que você veio aqui à igreja hoje, entregou a sua vida para Jesus, amanhã você volta para a sua vida normal, faculdade, trabalho, e lá chegando, você quer divulgar essa nova vida que você está vivendo, e vem alguém de encontro a você e começa a refutar o seu argumento, dizer o contrário. Se você não estiver bem fundamentado nessa palavra, você vai se perder, porque não basta levantar a mão, não basta vir aqui à frente e entregar a vida para Cristo. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso saber que Ele está comigo todo o tempo, e eu preciso saber que Ele jamais vai me desamparar. Não vai, Ele vai estar permanente comigo. E a influência de Jesus, ela foi tão grande, que Jesus por si só nada escreveu. Não existe nenhum escrito de Jesus. Ele não escreveu nada. Mas todo aquele que teve um encontro com Ele, sentiu a necessidade de escrever, sentiu a necessidade de mostrar que há alguém maior e superior a tudo isso que a gente está passando aqui, ou que eles passaram lá. Há alguém maior e superior, e alguém que nos ama de tal forma, que eu anotei 24 motivos para não abandonar a Cristo. Vou ler, acho que dá para ler uns 6 aqui. Primeiro, Jeremias 31:3. Deus nos ama com amor eterno. Não sei se você entendeu, mas eternidade não acaba. Ele não pode amar hoje e deixar de amar amanhã.
Ele te ama. Ele nos ama com amor eterno, que não acaba. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, e por isso com bondade te atraí. Se você está aqui hoje, Deus lhe trouxe aqui para te falar mais uma vez: Ele te ama. Você é amado dEle. Ele está contigo. 1 João 2, 1 e 2. Ele nos ama com um amor incondicional. Quando existe algo condicional, quer dizer que está condicionado a outra coisa. Quando ele diz que nos ama incondicionalmente, quer dizer que não importa o que você faça. Oh, irmãos, não importa o que você faça. Não importa o que você fez. Não importa o que disseram de você. Não importa como anda o seu coração. Não importa como anda a sua mente. Não importa como andam os seus pés. Ele te ama. Ele nos ama. E Ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus é maravilhoso. Ele nos ama com amor eterno. Ele nos ama com amor incondicional. Não importa o que dizem, o que importa é o que Ele nos diz. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar-vos órfãos. Dar-lhe-ei o Espírito Santo, e vou preparar morada, para quando eu voltar, estaremos juntos todos de novo. Hanamá. Papai maravilhoso. Oh, irmãos, eu fui renovado acho que umas 20 vezes fazendo essa mensagem. Mais ou menos umas 4 horas de estudo e umas 3 horas de meditação. E Deus me levou a lugares que coisa linda seria se pudesse transpassar a vocês tudo que eu vi e senti nessas 6 horas de estudo e meditação. Mas é difícil. É por isso que eu sempre vou dizer: estude a Bíblia, estude essa palavra, medite sobre ela, e você vai ver resplandecer na sua vida o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta em roda de escarnecedores, nem nos seus caminhos se detém, mas será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus é maravilhoso, irmãos. Não se afaste. Eu não sei se foi um tema que foi escolhido, mas foi uma frase que colocaram atrás do púlpito, sobre um congresso da Adobrac. Acho que, eu não lembro o ano, mas faz bastante tempo. Era até inclusive na outra igreja aqui do lado. E colocaram assim: ainda estamos em obra. Quem se lembra desse congresso? Fantástico, né, irmãos? Ainda estamos em obra. Aleluia. Não tem perfeição aqui não, irmãos. Perfeição vai ser lá em cima. Aqui nós somos cúmplices uns dos outros. Aqui nós estamos fadados ao fracasso, à dor, ao cansaço, à luta, à tristeza. Mas lá em cima não vai ter mais isso. Se você só espera nessa terra, você é uma pessoa iludida. Essa terra não tem muito a oferecer para nós cristãos. Ela pode até te dar um prazer de vida momentâneo, mas eu quero o prazer eterno. Eu quero o prazer, aquele prazer que não vai acabar nunca.
Eu quero aquela vida onde eu nunca mais vou pensar em dor ou sofrimento. Mas eu quero estar ao lado de pessoas que fizeram a diferença nessa terra. Oh Deus maravilhoso, o Senhor é demais, Pai. Romanos 8, 38 e 39. O Senhor nos ama de um jeito que nada pode separar este amor da gente. Aleluia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Cristo. Aleluia. Tem dor hoje? Tem, mas está acabando. Vai passar. Vai passar. Está chegando um novo tempo. Eu não sei se vocês creem assim. Eu acredito que sim. Jesus está voltando, meus amados. Jesus está voltando. Está muito perto. E Ele não quer perder ninguém. Ele não quer perder ninguém. Segure mais um pouco. Segure mais um pouco. É muito bom estar com Ele. Mas ainda que tenha dor, segure mais um pouco. Está acabando. João 17, 23. Ele nos amou como o seu próprio Filho. Que amor é esse? Nos amou como o seu próprio Filho. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os tenha amado a eles, como tens amado a mim. Nos amou como o seu próprio Filho. Tem amor maior que este, irmão? Eu não conheço. Aquele que nos deu a sua própria vida, para que ela pudesse existir dentro de nós. Vale a pena, irmãos. Vale muito a pena. E por isso, irmãos, precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo. Em Efésios 3,19, Paulo diz: e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quem quer ser cheio da plenitude de Deus? O princípio é conhecê-lo. O princípio da plenitude de Deus é conhecê-lo. Se você não tinha tempo de ler a Bíblia, pare um pouco e repense. Defina o seu dia a dia. Eu estava comentando com o pastor aqui no elevador. Eu achei que eu trabalhava muito, 13 horas por dia. Não é fácil. Hoje trabalho 16. Continua não sendo fácil, mas eu estou plantando, porque eu quero um dia colher. Plante agora. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nos amou pela sua graça. Efésios 2, 4 e 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fará assentar nos lugares celestiais com Cristo. Tem um hino do irmão Lázaro, né, que fala, né, eu vou subir e eu quero subir. Ô irmãos, eu quero muito subir. Eu quero muito subir. Não me importa se lá serei o menor, porque Jesus deu uma referência sobre João ou Batista, aquele que batizava, dizendo que no céu ele é o menor. Não importa.
eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. E nós temos uma herança, Lucas 15:31. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Aleluia. Tudo que é de Deus é nosso. Tudo que Ele tem é nosso. Tudo que Ele tem é nosso. Ah, Jesus, o Senhor é lindo. Meu Deus. João 14:23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama e guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Feche os seus olhos um pouquinho. Reflita sobre isso. O gnosticismo não acreditava em uma vida futura. O asceticismo menos ainda. Mas Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Oh, aleluia. Você é templo do Espírito Santo. Não ande de qualquer jeito. Não fale de qualquer jeito. Não haja de qualquer jeito. Você representa uma autoridade máxima que é o Espírito Santo. Aleluia. Ai, Jesus. Certa vez, uma agnóstica chamada Lady Anne Grimstone, em seu leito de morte, ela foi evangelizada por uma amiga que acabara de se converter ao cristianismo. Mas ela, por ser agnóstica, não cria nessa segunda vinda de Cristo, não cria na vida após a morte. E em tom de sarcasmo, no seu leito de morte, disse à sua amiga: certamente eu reviverei, assim como nascerá uma árvore de dentro do meu túmulo. Olha para aquela tela ali. Eu não sei se dá para todos enxergarem, mas ali tem um túmulo de mármore, com pedra de mármore. Isso é real. Se você buscar na internet, Lady Anne Grimstone, agnóstica, sarcástica, morreu dizendo que se tivesse vida após a morte, nasceria uma árvore do túmulo dela. Aleluia. Isso é em Londres, irmãos. Não sei se você está entendendo, mas Jesus é real. Não dá para brincar de ser crente, não. Jesus é real, Ele está vindo. E Ele quer cada um de nós, Ele não quer perder ninguém. Faça a sua parte neste reino. Faça a sua parte. A recompensa vem do alto. Um pregador chamado Walter Wilson, após ele recitar João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho a todo aquele que nele crê, não perecesse. E ele lançou uma pergunta, dizendo: se você pudesse dar um presente para toda a humanidade, o que você daria? Um presente que fosse atender toda a humanidade, o que você daria? Alguns citaram roupas, mas vamos avaliar. Quem mora no Alasca precisa de blusa, precisa de algo que cubra o frio. Mas quem mora na África precisa de algo que faça o seu corpo transpirar. Então roupa não daria certo. Outros falaram alimentos.
Todos precisamos comer, sim, mas cada um tem um paladar. Que comida satisfaria a todos? Outros disseram livros. Mas tem cultura ainda que não ensina a leitura. Os indígenas, por exemplo. E aí ele responde: só há um presente que alguém poderia dar à humanidade, que atenderia a todos: Evangelho, a boa nova. Não importa onde, não importa a tribo, não importa a cultura, não importa o seu intelecto, não importa. Jesus ama a todos e quer salvar a todos. Precisamos andar produzindo esta palavra, andar pela fé, trabalhar pela fé. A fé, ela também é nosso escudo. E a fé, eu já estudei esse tema em 5 idiomas. No latim, no grego, no aramaico, no hebraico e no inglês. E nenhum deles fé é loucura. Acreditar no que não vê. Não, a ciência já provou que isso é loucura. A fé, ela tem que ter fundamento. Tem que ter uma razão de ser. Eu adoraria morar mais perto daqui, para poder participar todos os cultos de quarta-feira. Fundamentos da fé. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se você pode, venha, porque Deus vai honrar a sua vida. Como o nosso pastor disse, as pessoas se preparam para estar aqui. E mais, quando chega ali, começa a pedir misericórdia a Deus, dizendo: Senhor, usa-me para poder falar com o teu povo, porque eu não tenho nada para dar, mas o Senhor trouxe cada um aqui. Alimenta-os com a tua palavra, fortalece-os com a tua palavra, dê a eles condição de prosseguir, para alcançar a misericórdia e a graça necessária até o fim. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Creia nesta palavra, e ela com certeza vai mudar a sua vida, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Faça a sua parte e entenda: Jesus te ama demais. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.